Você, em seu trabalho, é o funcionário ou é o patrão? Talvez você já tenha visto os outros devocionais anteriores, dos quais nós falamos sobre aquele que é funcionário, aquele que é servo. Existe um versículo específico em Efésios 6 que fala para aqueles que estão à frente dos trabalhos. No caso aqui, a Bíblia chama de senhores, pois no contexto havia esses senhores e os seus escravos. Nós devemos compreender que se você é um cristão e se você lidera um trabalho, uma empresa, você tem que compreender como lidar com os seus funcionários, como lidar com as pessoas que estão te servindo e principalmente se essas pessoas têm em mente o mesmo Deus que você serve. Devemos lembrar também que você que está em outra condição, mas você um dia quer ser alguém que tenha uma empresa, tenha funcionários, isso também serve para você. E isso também serve para você que não tem e nem quer. De que maneira? Para você compreender como deve ser alguém, um bom patrão, como deve ser alguém que lidera da maneira correta, da maneira bíblica, da maneira sadia. Então, este versículo serve para todos nós. Perceba, Efésios, capítulo 6, versículo 9 nos diz o seguinte: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui o versículo deixa claro que aquele que está à frente, ele deve compreender que não deve liderar de maneira a ser ameaçador. Ele não deve liderar pelo medo. Não deve liderar baseado simplesmente na perca do emprego, baseado simplesmente em ser descredibilizado no trabalho, mas o contrário disso, não deve ser feito com ameaças. Não deve tentar trazer as pessoas para um bom trabalho através de ameaças, através de discussões, mas tendo algo em mente, que é o que o versículo diz, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, ou seja, aqueles que são servos, que são do Senhor, devem ter isso em mente também. E o patrão, que é do Senhor, também tem isso em mente, deve ter isso em mente. O Senhor é o mesmo para ambos. Se Deus é o mesmo para ambos, deve haver uma postura diferente de ambos os lados. Tanto deles como vosso está nos céus. Ou seja, Deus controla todas as coisas. Deus é o Senhor dos senhores. E ele deve ser o guia no seu trabalho, na maneira como você administra seu trabalho, na maneira como Deus lhe deu também oportunidades na igreja mesmo, às vezes de liderar algum ministério, às vezes de estar à frente de alguma coisa. Isso também pode te levar a uma maturidade maior quando você compreende de fato essas coisas e entende a sua postura diante de Deus. O mesmo Senhor que é Senhor deles também. Então deve se servir da maneira correta. E Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque alguém está liderando que é melhor do que o liderado. Não é porque alguém tem uma empresa, possivelmente tendo mais condições que os empregados, que esse é melhor do que os outros, simplesmente pela condição monetária, condição financeira. Então Deus não faz acepção de pessoas. Nós também não devemos fazer isso. Nós também não devemos julgar as pessoas pelas suas posses ou pelo que elas podem nos dar. Não devemos utilizar as pessoas simplesmente no sentido de querermos ver o que aquela pessoa pode dar para mim. Mas de fato olhar para a pessoa como alguém que é feita à imagem de Deus, que sendo cristã é uma serva de Deus, um servo de Deus, e que eu devo servir a essas pessoas, mesmo num cargo de liderança. Devemos entender isso. Mesmo em cargos de liderança, a nossa função é servir. Servir a Deus, servir ao próximo. Que todos nós possamos servir a Deus da melhor forma possível, da maneira que o agrada, em nossos trabalhos, onde nós estivermos servindo a Deus. Deus te abençoe.